Estamos de volta com Mais Saúde. Thaís, eu quero ir direto para essa pergunta que deve ter gerado curiosidade aí para o pessoal. Nós conseguimos reconhecer as pessoas de hoje durante uma regressão em vidas passadas? Conseguimos. Nem sempre as pessoas têm os mesmos rostos ou até mesmo o mesmo sexo, né? Mas é uma questão de sensação. Então é comum o paciente descrever, olha, eu vejo uma pessoa com essas características, não existe ninguém na minha vida assim, na minha vida hoje assim, mas eu sinto que essa pessoa é fulano de tal. Então a regressão ela trabalha muito com essa sensação, muito mais do que o visual, né? Porque ao longo dessas vidas a gente vai mudando, né? Então fisicamente nem sempre, mas mais a sensação. E é engraçado você ter falado sobre esta sensação. Quantas vezes você, eu, quem está nos assistindo, tem um amigo ou um vizinho, sei lá, qualquer pessoa fala, nossa, parece que eu conheço você há tanto tempo, a gente se dá tão bem. Ou, de repente, nunca conversou com aquela pessoa e fala, nossa, não vou com a cara dela, não bateu, né? O santo não bateu, que o pessoal comenta. E provavelmente deve ter alguma relação aí com vidas passadas. Né? Exatamente. Isso nas sessões a gente vê com muita frequência. Principalmente das pessoas em que existe algum atrito entre elas, às vezes sem nenhum motivo. Né? E em outras vidas a gente entende exatamente por que tem essa relação. Isso é muito comum entre mãe e filha, né? Esse relacionamento complicado, e a gente vai entender em outras vidas qual era a relação que elas tinham, qual foi a experiência que elas tiveram, né? Os conflitos que elas viveram. E o paciente, quando passa por um tratamento deste, consegue identificar esse problema, nesse exemplo que você deu, mãe e filha que não se dão bem. Começa a entender o porquê, com certeza o relacionamento vai mudar para melhor. Exatamente. Porque a gente limpa aquelas impressões que foram de uma outra vida, de uma outra época. Então, há o aprendizado, ao invés da pessoa continuar andando em círculo, ela sobe nessa espiral, né? Que é a evolução. Sim, muito bem. Vamos para outras questões aqui. Deixa eu ver de quem é. Da Fabiana Forquim, do Jardim Vitória. Ela quer saber quanto custa uma terapia desta, Thaís. Então, Márcia, são preços acessíveis, né? Mas eu sempre oriento os pacientes a agendarem uma avaliação. Essa avaliação ela não tem custo, que é justamente para o paciente entender o que aqui vai ser feito, para que esclareça todas as dúvidas, porque a dúvida ela é sempre interpretada como uma negação. Se o paciente tem alguma dúvida se ele quer fazer ou não, ou como é o procedimento, é como se bloqueasse, né? É como se a mente dele pensasse da seguinte forma, bom, ele não sabe aquilo que ele quer, então é melhor não fazer nada. Então a dúvida é sempre uma negação. E a avaliação ela é gratuita por conta disso, para que o paciente conheça a forma de trabalho, para que eu ouça a queixa do paciente. Aí na avaliação a gente vai combinar a duração de tratamento, custo e demais informações. Tá certo. Vamos para uma próxima questão, agora da Viviane Petronilho, lá do bairro Centenário. Ela quer saber se crianças e adolescentes também podem fazer regressão. Adolescentes, sim. Crianças, eles têm uma dificuldade maior em concentração, né, em fixar, entrar no exercício. Então, para crianças não é muito utilizado, mas para adolescentes, sim. Existe alguma contraindicação, além dessa da criança que tem alguma dificuldade mais da concentração? Não, nenhuma contraindicação. Não tem, né? Não. Certo. Próxima questão, deixa eu ver de quem é da Márcia Rita, lá do bairro Nosso Teto. Ela quer saber se as pessoas extremamente tímidas têm dificuldade de fazer a regressão, ou se isso não influi nada. Não tem nenhuma relação. Não tem. Né? Talvez o que vai dificultar é a relação dela com o terapeuta, né? Por conta dela ser tímida. Mas aí existem técnicas específicas para que o paciente vá se soltando, mas para a regressão não há nenhum empecilho. Muito bem. Próxima questão, muito legal, tem bastante gente ligando, Que bom. Olha só. É da Luísa Marim, do centro da cidade. Ela quer saber, Thaís, se pessoas que sofrem de depressão, se fizerem essa terapia, né, a regressão, se elas melhoram. Então, a gente conhece a causa através da regressão, porque que a pessoa está nesse estado depressivo. É claro que ajuda, mas aí aqui vale ressaltar que é importante que se o paciente está fazendo tratamento médico, que ele continue. Né? Ele não precisa e nem deve abandonar nenhum tratamento que está sendo feito para fazer a regressão. São terapias que a gente vai trabalhando em conjunto, né? E a melhora vai ser evidente, mas não pode abandonar. Assim para qualquer doença, né? Então a síndrome do pânico, às vezes o paciente chega no consultório, eu tenho uma dor de cabeça muito forte, a regressão vai funcionar?
Vai, desde que você primeiro busque saber o porquê dessas dores. Se não encontrar nenhuma causa física para isso, se for diagnosticado que é um comportamento emocional, é uma causa emocional, aí sim a regressão vai ajudar. Quais são os casos que apresentam melhores resultados dentro da terapia de vidas passadas? Quando o paciente tem a sensação de que ele está andando em círculo, né? Já conheço essa história, já vi esse filme, todos os meus relacionamentos são iguais, atraio o mesmo tipo de homem, o mesmo tipo de mulher, a relação que eu tenho com os meus pais é a mesma relação que eu tenho com os meus chefes ou com os meus pares no trabalho. Então, quando ele começa a reconhecer que ele está andando em círculo, que ele não está evoluindo, né? Então, a regressão para esses casos são os melhores. Bem, o Mais Saúde vai agora para mais um intervalo rapidinho e a gente volta para finalizar o programa. Você não sai daí não, a gente volta dentro de instantes. Até já.